E aí, pessoal, tudo bem? Finalmente eu consegui. Estou aqui na residência do meu amigo, do meu irmão, do meu mestre, Omar Zacarias, que fez a trilha de Compostela 9 vezes. E estou aqui para entrevistá-lo e, de alguma forma, ele vai dar a sua experiência, comentários. Mas vamos às apresentações primeiro, irmão. Quem é o Omar Zacarias? Omar João Zacarias, 75, quase 76 anos, morador da Moca. Essa moto. Pode falar à vontade. Morador da Moca, trabalho junto na maçonaria, tenho uma empresa, sou casado, tenho 6 filhos, tenho 6 netos e curto muita vida, com muitas viagens, caminhada, grandes passeios de bike, e a vida é isso, é para se viver. Então, e o intuito aqui é o seguinte: como nós fazemos trilhas, né? Ele já foi para Compostela 9 vezes. Então, a base daqui da entrevista vai ser, de alguma forma, a gente sugar o que ele aprendeu ali em Compostela para você, que tem a intenção de fazer essa bela trilha, essa bela caminhada. Caminhada. Exato, alguns toques. Mas vamos lá, eu tenho aqui algumas perguntas. Vocês vão estar vendo tudo invertido, porque a câmera está invertida. Quando você conheceu o caminho de Compostela e decidiu fazê-lo? Tá, muito bem. Meu querido irmão Ferrari, grande amigo, gostaria de falar o seguinte: antes de responder sobre o caminho de Santiago de Compostela, quando eu fiz a primeira vez, eu dizer o seguinte: eu fiz em 2001, mas desde 1972, 70, eu sempre fiz muitas trilhas, muitas viagens, muitas caminhadas só de mochila, sempre de mochila, e foi passando tempo, fazendo várias caminhadas, vários lugares, e num determinado momento, por volta de 1998 ou 99, eu encontrei uma revista chamada Família Cristã. E nessa revista, Família Cristã, tinha uma reportagem sobre o caminho de Santiago de Compostela. Eu olhei aquilo lá e falei: gente, isso daqui é para mim. Essa revista veio no momento oportuno. Aí eu tive mais 1 ano, 2, pensando, preparando, e num determinado momento eu falei assim: vou para o caminho de Santiago de Compostela. Opa! Não, continua. E aí foi que eu falei: vou para o caminho de Santiago de Compostela. Nisso, a primeira coisa que eu fiz foi, que é aquilo que eu acredito muito, é colocar uma data de saída. Eu falei: dia 1 de maio de 2001, eu vou para o caminho de Santiago. Startei esse processo a partir do ano de 2000. Levei 1 ano organizando a minha ida para Santiago de Compostela. 1 ano, tá vendo, pessoal? E aí já vai de encontro à minha segunda pergunta. Como foi a sua preparação para essa primeira vez? Assim, tipo físico, e o que você levou de equipamento, mochila? O que você acha interessante para o pessoal que vai fazer a primeira vez esse caminho aí? Ok, muito bem. Eu acredito que nós temos que ter 2 preparações para o caminho: a preparação física e a preparação psicológica. A nossa cabeça, porque a cabeça manda no nosso corpo. Não é o corpo que manda na cabeça, é a cabeça que manda no corpo. Então nós temos que ter uma preparação para todos os dias, durante 30 dias, ter a disposição de caminhar 32, 31, 30 quilômetros. E como eu me preparei? Eu vou ser honesto para vocês, eu não me preparei fisicamente. Por que não me preparei fisicamente? Porque eu já me sentia preparado. Já tinha, sei lá, desde 72 para 2000, 30 anos, fazendo caminhadas, trilhas, um monte. Então eu já me sentia preparado. E o que eu tive que me preparar financeiramente, porque o dinheiro também é curto. Hoje era curto naquela época. E aí, vou contar uma coisa que achei muito interessante, né? Para mim, né? Eu tinha um aquário grande, de uns 70 litros d'água. E aí eu não tinha mais aquário, não queria mais, falei: vou jogar fora esse aquário. Vou pôr na porta, alguém vai levar embora. Eu pus na porta para alguém levar embora. Passou 10 minutos, eu falei: eu vou pegar o aquário de volta e vou criar alguma coisa. Fui lá, peguei o aquário, trouxe, colei um vidro em cima, deixei uma aresta. Naquela época eu usava
o papel serrilhado, né, na impressora matricial. Isso. Aí eu escrevi, aqui começa Santiago de Compostela, e fiz uma seta e colei dentro do aquário. Todos os dias, deixa eu falar, o aquário sem água, né? Todos os dias eu pegava o que eu tinha de dinheiro no bolso, moeda, dinheiro, e jogava dentro desse aquário. Parece brincadeira. 70% da minha viagem saiu do dinheiro que estava no aquário. Nessa pequena economia de jogar moeda, jogar dinheirinho. Legal. Então, foi lá que startou. Porque a gente tem que ter atitude, senão não acontece. Certo. E essa primeira vez que você fez, qual foi o trajeto da sua primeira caminhada? Tá. Essa primeira caminhada, eu fui para França, e na França eu fui para uma cidade chamada Lourdes, onde que tem Nossa Senhora de Lourdes, tem o Santuário de Lourdes. De Lourdes, para chegar em Lourdes, eu desci numa cidade chamada Pau, que é divisa a Espanha como chama? E França. Desci de trem, fui para Lourdes, e aí saí de Lourdes para ir para Saint-Jean-Pied-de-Port, para começar a caminhada. São 60 quilômetros, não faz parte do caminho de Santiago, mas estava na minha mente fazer isso. Só que depois de uns 20 quilômetros, 15 quilômetros aproximadamente, eu tive que abortar essa ideia, porque estava nevando muito. E a caminhada, como não era demarcada, a gente caminhava na estrada e estava muito escorregadio. Aí eu percebi que não era apropriado continuar a caminhada lá. Certo. Então eu fui para Saint-Jean-Pied-de-Port, que é onde inicia propriamente a caminhada do Caminho de Santiago de Compostela, que é lá no Pirineus. Então você viu que ia ter dificuldade devido à mudança climática e mudou os planos, muito bem. Sim, tanto é que no dia seguinte, que eu estava em Saint-Jean, fomos sair para Roncesvalles, tem que subir e descer, atravessar o Pirineus, e peguei muita neve. E como brasileiro, dia 1º devia ser 4, 5, 3 de maio aproximadamente, não era a época de estar nevando, porque estávamos na primavera, e a roupa que eu tinha não era apropriada para neve, mas peguei muita neve na subida do Pirineus e na descida para Roncesvalles, né? Foi 2 dias, 1 dia e meio de caminhada na neve, muito agradável, muito frio, e um momento assim, muito interessante, muito interessante. Uma coisa diferente, né? Então, eu vou contar um negocinho agora. Eu não sei quanto tempo que a gente tem de bate-papo, né? Mas quando eu estava subindo Roncesvalles, subindo Pirineus, quando eu estava chegando lá no topo, eu estava admirado, vendo as neves, olhando aquilo lá, tudo, todas as árvores nevadas. Eu levei dei um tropeção, caí sentado, caí com a perna, em cima da perna, em cima do joelho. E eu fiquei 2 minutos no chão com aquela perna adormecida. Aí eu falei assim, todo o meu plano de 1 ano e meio vai embora águas abaixo agora por causa desse tombo. Porque eu achei que tivesse quebrado a perna, por causa do puta tombaço que eu levei, né? Aí devagar levantei, fui esticando a perna, vi que estava gelado por causa do chão e tudo mais. Aí eu percebi que não tinha quebrado, falei, rezei e falei, vou continuar a caminhada. Muito obrigado, Deus. Continuei. E você foi sozinho? Você não fez parte de, tipo assim, de um pacote? Das outras vezes, porque você fez 9 vezes. Então toda vez que você foi, você fez o planejamento sozinho, fez a caminhada sozinho. Teve outras que eu sei que você fez com o seu filho, com a sua esposa, mas a maioria você fez sozinho? Então, essa primeira vez eu fui sozinho e as outras vezes eu fui uma vez com o meu filho Preto, uma vez com o Daniel, Gabriel, outros filhos, e outras vezes com uma amiga e um amigo, mas nenhuma vez em grupo grande, nenhuma vez. Mas tem um negócio que é muito marcante no caminho. O caminho, apesar de andar com outras pessoas, o caminho é individual. E eu vi muitos grupos que saíram em 4, 5, 6 pessoas, e depois de 4, 5 dias, aquele grupo havia dissolvido, desmanchado. Por quê? Porque cada um estava no caminho por um objetivo, cada um tinha um ritmo de andar, cada um tinha as suas manias, as suas maneiras, os seus jeitos,
E no decorrer do processo, isso daí foi criando um processo, algo tão difícil, o relacionamento, que o grupo desmanchou. Mas novos grupos vão se formando no caminho. Quando eu fui sozinho, no primeiro dia, caminhei sozinho, em Pirineus. No segundo dia tinha uma moça chamada Wanda Cibele Migoto, que estava junto a andar comigo. Um outro carinha chamado Oswaldo Turuna, que é do Rio de Janeiro, juntou, começamos a andar os três. Junto, mais para frente veio o tal de Ronaldo, não sei das quantas, também do Rio de Janeiro, que caminhou conosco. Esse grupo estava formado de uma maneira sem ser planejada. Foi algo natural que foi criando. Por quê? Você vai juntando aqueles que se adaptam àquilo que você quer. Um processo natural. Natural, é exatamente a palavra, natural. Assim também, até né? Espiritual, exato. Então vamos lá. Aqui uma outra pergunta que você já até iniciou ela. Qual é a melhor época do ano que você recomenda para quem vai querer fazer Compostela? Tem algum? Tem. Vamos falar aquela época que você não pode fazer. Final de novembro, dezembro, janeiro, início de fevereiro. E nós estamos no inverno europeu, aqui do hemisfério norte. Então, final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não podemos fazer, inclusive porque os albergues estão fechados. Eles não estão abertos. Tira fevereiro, entrou março. Já estamos chegando para abril, para primavera, que é em maio. Então, a melhor época, já é março, vamos falar, abril, maio, junho, ótimo. Abril, maio, junho, ótimo. Julho, início, meados de agosto, muito calor. Fazia 39, 40, 42 graus. Também já fiz nessa época. É muito cansativo. E outra época bonita é o outono, que começa tipo 22 de setembro. Então você faz finalzinho de setembro, outubro e um pedaço de novembro. Não muito além de novembro por causa do inverno. Certo. Mas, falando de época, cada época tem a sua beleza, a sua história. Julho, verão. Então, o que você vai fazer? Tem que se moldar. Eu saía para andar 5 horas da manhã. Andava das 5 até meio-dia, 11 horas. Parava, almoçava, tomava um vinho, achava uma árvore, dormia 3, 4, 5 horas, ficava quieto. Quando estava dando 5 horas da tarde, já saía para caminhar, porque o sol ia se pôr 9 horas da noite, mas não tinha mais aquele calor intenso. E você está indo do leste para o oeste. Então, você está caminhando de frente para o sol, né? Nessa época do ano, à tarde. E, então, hoje, se eu fosse recomendar maio, junho, março, abril. Abril, maio, junho. Setembro, outubro, início de novembro. Julho, esquece que é muito cansativo, muito cansativo. Aí, pessoal, 9 vezes. Vamos lá. Você fez o caminho várias vezes. Quais os erros que você considera que cometeu em todos eles? Ou era uma frequência você cometer esse erro, ou você nunca cometeu erro? Fale aí, é interessante. Que erro? Um calçado mal colocado, um cálculo errado de tempo de caminhada, alimentação. O que você considera que um erro que você cometeu? Sério, muito importante sua pergunta, muito importante. Por exemplo, cometer erros. Nossa, eu cometo erros até hoje, até no dia a dia, no meu trabalho. Erro faz parte da nossa vida, não adianta. É com eles que nós aprendemos e nos lapidamos. Erros, você achar que você está em condições acima do caminho. Erros, aquele que você fala o seguinte: eu estou melhor que o caminho, e você subestima o caminho. De repente, quando você menos espera, vai acontecer coisas erradas. Então, por exemplo, estava comentando com o meu querido irmão Ferrari, nós íamos sair uma vez do Porto para andar 8 quilômetros só, que era coisa de 2 horinhas de caminhada, para poder parar numa próxima cidade e começar de verdade o dia seguinte. E do jeito que tinha chegado de viagem, chegamos em Lisboa, de Lisboa pegamos o trem para Porto, almoçamos, comemos,
daquele jeito que nós estávamos vestidos para a viagem, saiu para a caminhada. Em menos de 6 quilômetros, 5 quilômetros, eu tive bolha nos 2 pés. A culpa foi do quê? Daquilo que eu fui displicente. Displicente, exatamente. Por quê? Eu fui tirando 8 quilômetros, para mim não é nada. Ponto. Nesses 8 quilômetros me quebrei. Para conseguir consertar aquelas bolhas, foram quase 5 dias de caminhada, andando com o pé mancando, porque bolha você não corre de um para o outro. O que mais que a gente pode falar que erra no caminho? Se, por exemplo, você chegar e falar assim, eu vou sair tranquilo, porque 30 quilômetros eu tiro de letra, que eu estou acostumado. Você não sabe o que vai encontrar no caminho. Apesar que hoje nós temos grandes mapas com altímetros e tudo mais, né? Altimetria, né? Ixi, mas há uns anos atrás não tinha. Então você acaba podendo cometer alguns erros. Ele falou outros erros, por exemplo, comida. Eu vejo muitos amigos que saem de São Paulo de avião, vão para Madrid, de Madrid pega para Pamplona, que é obrigatório, de Pamplona pega uma van e vai para Saint-Jean. Nós temos fuso horário diferente, alimentação diferente, temperatura ambiental diferente, e aí ele come pra caramba, janta legal, bebe uns vinhos gostosos porque é barato, e vai dormir. No outro dia, ele está completamente abatido, um desarranjo intestinal muito grande. Por quê? Porque ele não mensurou tudo isso. Ele saiu em maio, que é um inverno daqui, quase inverno, né? Foi para lá uma mudança. Houve uma mudança de 3, 4 horas, conforme a época do ano, do fuso horário, alimentação. Então, tudo isso tem que ser ponderado, né? Tudo tem que ser ponderado. Então, se um dia você quiser fazer o caminho, pense no seguinte: do momento que eu sair do Brasil para começar a caminhar, calcule 3 dias. 3 dias. Um dia para você fazer todo o trajeto, chegar. O segundo dia para você não fazer nada e curtir a cidade de Saint-Jean, que é muito bonita, que ninguém quase para lá. Começa a toque de caixa sem curtir a cidade. Curte o segundo dia, relaxa, refaz a mochila, deixa tudo certinho, ajusta as alças, vê o calçado, prepara tudo. Sim, sem falar que você está acostumado a dormir na sua cama king size aqui no Brasil, aí chega lá, você vai dormir num albergue, num quarto lá em Saint-Jean com mais 25 pessoas, num beliche, vários roncando, você não acaba não dormindo direito, se for o caso, e aí você vai começar. Então, calcula 3 dias para começar o seu caminho. 3 dias. Isso é muito importante. Bacana. Bem, vamos lá. Tudo bem. No final, o que mudou na sua vida, no seu pensamento, depois que você termina o caminho? O que você recebeu, assim, né? Porque a gente vê muito o lado esotérico, o lado espiritual de você fazer o caminho de Santiago de Compostela. Mudou alguma coisa em você? Acrescentou? Olha, é uma pergunta muito, muito boa. Eu vou dizer o seguinte: tem 2 tipos de resposta. Tem aquela resposta folclórica, né? Que a pessoa fala assim: nossa, esse caminho acabou, mudou completamente a minha vida. E tem, no meu caso, eu sou um pouco mais ponderado. Não tive, nos 9 caminhos, nenhum grande momento de mudança. Nenhum. Mas eu tive vários pequenos momentos que fizeram com que eu parasse e fizesse uma reflexão. Por que disso? Eu acredito o seguinte: nós não precisamos de grandes transformações. Nós precisamos das pequenas transformações diárias. E essas que são importantes. Todos os dias. Tudo bem, fogos aqui, fogos. Pessoal, não é guerra, não. Aqui é do lado do Juventus. Do Juventus, está tendo jogo lá. Mas pode continuar. Todos os dias nós precisamos ter alguma mudança, né? E essas mudanças que vão sedimentando a nossa vida.
Posso falar de uma experiência? Duas? Por favor. Por exemplo, vocês vão falar assim, quem estiver ouvindo, um dia vão falar, puxa, mas que exemplo bobo, até infantil, que o Omar está dando. Eu estava andando e eu parei para amarrar minha bota, minha Timberland. E quando eu abaixei, eu achei um pequeno caracol. Aí eu olhei aquele caracol e eu vi aquele espiral que ele se formava. Peguei o caracol, limpei, olhei do outro lado, o caracol, o espiral era exatamente ao contrário, né? Aí eu peguei aquele caracol, eu tenho isso rascunhado até hoje nas minhas anotações. Aquele caracol, eu fiquei pensando horas e horas em torno daquilo, porque eu vejo o seguinte, que na nossa vida nós temos que ter dois momentos, juntos ou separados. Um deles é aquele que você vai buscar informações e fazer esse espiral rodar de tal maneira que venha para dentro de você, da tua mente e do teu sentimento. E o segundo momento, esperar ao contrário, que você tira aquilo que você tem para mandar para o universo, mandar para fora. Então, um caracol. E naquele momento eu estava pensando na áurea, como chama? A lei áurea, né? Que aquele dá tudo, forma 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, vai indo, formando aquele ciclo, né? Outra coisa, por exemplo, que teve, eu estava fazendo uma caminhada, indo para um lugar chamado Morro do Gozo, um lugar alto, né? E num determinado momento, estava tão fácil a caminhada, tão fácil, mas tão fácil, e eu estava desenvolvendo assim, sei lá, 5, 6 por hora, assim, com uma tranquilidade, né? Andando assim como se nada houvesse para me segurar. E eu peguei, tropecei numa pedrinha assim, que estava para fora, estava enterrado o resto no chão, assim para fora, eu dei uma bicada nessa pedra, que eu fui patinando assim, 3, 4 metros, até cair de joelho no chão. Aí eu falei, porra, mas por que eu caí, né? Não era para cair, estava tudo tão certo, porque foi o seguinte, nos momentos que você relaxa, nos momentos que você subestima aquilo, você abre a guarda. Então você tem que ficar atento em todas as caminhadas da nossa vida também. Às vezes nós estamos vivendo um momento tão tranquilo que alguém vem e toma algo da gente. Certo. Por quê? Porque a gente já não está mais pensando em nada, a gente está muito relaxado. Então nós temos que ficar, não viver tensamente, mas viver atentamente todas as coisas. Igrejas. Você ia perguntar de igreja? Não. Não, igrejas. Mas fala. Todos os dias você para em igrejas. Todos os dias você vai fazer uma oração, independente da tua fé. Hoje, o caminho de Santiago de Compostela, ele não é caminho católico. Hoje é um caminho espiritual. Ele é um caminho eclético. Você encontra muçulmanos, você encontra japoneses, chineses, você encontra indianos. Então, é um caminho místico hoje, místico. E você para nas igrejas, e aí, quando você percebe, teve um dia que eu parei numa igreja, num lugar chamado Sebreiro, que é o ponto mágico do caminho. Quando eu percebi, eu tinha ficado 1 hora, quase 40 minutos, sentado, olhando pro altar. Aí, um amigo nosso chegou e falou assim, veio lá, me cutucou e falou assim, Omar, o que aconteceu? Bem nada, por quê? Pô, faz mais de 1 hora que nós estamos procurando, você sumiu. Gente, para nós ocidentais, né? Nós estamos acostumados com meditação, fica 1 hora e 40 meditando, refletindo, vendo uma imagem única, é algo assim muito forte, muito marcante. Aquele dia lá no Sebreiro, eu entendi que na vida da gente a gente tem que ser mais lento do que rápido. Certo. Porque na rapidez, nós perdemos os detalhes da vida. Aí. E agora, a última pergunta aqui, que é o seguinte... Que pena, já a última.
Nós temos tempo aí. Claro que ocorrerão outras oportunidades, né? Eu sei que você já fez várias palestras a respeito do Caminho de Compostela. Perfeito. Perfeito? Aí depois, se você tiver um e-mail, para caso nossos pessoal que está nos vendo queira fazer alguma pergunta para você, depois você tem um e-mail que possa passar depois, a gente passa, né? E aí eu vou deixar aqui embaixo aqui. Ou se não, lá nos comentários. Mas a grande pergunta, você já fez muitas palestras a respeito disso. Qual a pergunta que ainda não te fizeram e você gostaria que tivesse feito essa pergunta para você responder? Sabe, poxa, não perguntaram de novo isso. Olha, eu não sei qual que não perguntaram, mas eu sei qual que muita gente perguntou. Por que você fez 9 vezes o caminho? Por que tantas vezes que você fez esse caminho, né? Essa pergunta eu não sei responder. Por que eu fiz 9 vezes esse caminho? Minha esposa mesmo fala assim, Omar, quantos lugares do mundo tem para nós continuarmos andando, conhecendo, visitando, indo? 9 vezes fazer o caminho de Santiago de Compostela. Não soube responder essa pergunta. E se alguém hoje me perguntar por que você fez 9 vezes, eu também não saberia responder. Mas eu imagino que alguma coisa dentro de mim está ligado com aquela região da Espanha, com aquela história de Santiago, com aquela história da igreja. Alguma coisa está ligado lá de vidas passadas. Porque não é possível uma pessoa fazer 9 vezes e falar assim, você conhece Croácia? Não, não conheço. Você conhece tal lugar? Não, não conheço. Mas Espanha, conheço 9 vezes, 10 vezes. Foi outra vez que tem que fazer caminho. Então, por que ir tanto para lá? Eu acredito que alguma coisa que marcou minha vida em outras épocas. E agora, quem quiser ir, quem pensar de ir, faz o seguinte, vai para uma varanda, para uma sacada, vai para uma janela, vai para algum lugar tranquilo e fala para o universo, eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela, me ajude para que isso se realize. Marque uma data, marque o momento, inicie o processo na sua cabeça, mentaliza que você está lá caminhando. Imagina que você já está com a tua mochila nas costas, já está com o teu timbre no pé, já está com a tua camisa montada, que é a minha Omar Brasil, e que você já está no Caminho de Santiago, que isso vai se realizar na data que você programou, isso é certeza. Puxa, forte, hein? Bem, pessoal, então ficamos por aqui. E como realizamos toda vez entrevistas, o nosso querido amigo Omar vai receber o caneco do Veteranos da Mata. Nem vou falar que essa é a segunda vez que a gente está fazendo entrevista. A primeira eu perdi tudo, então ele já tem um caneco, eu vou pegar de volta depois. Depois vai querer de volta. Vou deixar o e-mail e vou oferecer mais uma coisa, o meu WhatsApp. Porque pela comunicação hoje o WhatsApp é muito bom, né? Você que sabe, aí a gente coloca aqui embaixo. Aqui, e-mail, WhatsApp. Estou às ordens, e Caminho de Santiago, um dia vocês vão conhecer 2 palavras. Outreia e Suzeia. Não vou dizer o que significa, mas Outreia e Suzeia. A todos. Aí. Então, pessoal, por favor, deem seu like, façam comentários aqui nos comentários, divulguem nosso canal e até a próxima. Aí, Omarzão.